Na correria nossa do dia a dia, às vezes não nos damos conta que bem pertinho da gente existe um patrimônio arquitetônico que fala muito sobre a nossa história, que conta muito sobre o nosso passado. E um deles está bem aqui, em pleno centro da cidade. Olá, eu sou João Jatobá e hoje vamos falar desse patrimônio aqui. A Igreja de São Salvador, que fica localizada no coração da nossa cidade. Passagem obrigatória para aqueles que vêm fazer suas compras no centro comercial de Aracaju. A Igreja de São Salvador teve a sua construção iniciada pelo presidente da província, Salvador Correia de Sá e Benevides. A igreja foi um dos primeiros templos católicos da cidade, sendo a segunda construída e a primeira edificada no Plano de Pirro. Inaugurada em 23 de outubro de 1857, foi a igreja matriz até a inauguração da atual Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em 1920. A igreja foi reformada, adquirindo a atual estrutura. Atualmente, funciona no calçadão comercial do centro da cidade, localizada na Rua Laranjeiras. A Igreja de São Salvador é tombada em nível estadual e é testemunha da nossa religiosidade e da nossa história. Aproveitamos para assistir à missa e convidar o Padre Benjamin, que é capelão aqui na igreja, para contar um pouco sobre essa história tão importante para o aracajuano. Padre, antes de mais nada, obrigado por nos receber. Eu gostaria de saber um pouco, o senhor que conhece um pouco da história aqui. Primeiro, a história da igreja. Conta um pouquinho pra gente. A gente fica muito feliz em poder falar um pouco sobre a Igreja São Salvador, que hoje é capelania do Divino Salvador. Não modifica quase nada, mas só lembrando um pouco, esta igreja foi a primeira igreja a ser construída assim que Aracaju se tornou capital, foi a primeira, e ela teve grandes pontos fundamentais. Diz a história que quem construiu foi um tal de Senhor Salvador. E todo mundo dizia, eu vou até a igreja de Senhor Salvador. E por causa disso se tornou São Salvador. É apenas uma história. Mas um fato concreto é que Dom Pedro, quando desceu aqui na Ponte do Imperador, veio aqui para participar, assistir um Tedéu. Um Tedéu que começou mais ou menos umas 11 horas, foi terminar lá para 3 horas da tarde. Eu garanto que ele não quis mais participar de nenhum Tedéu. Mas o importante é, aqui no centro, uma igreja bela, bonita, acolhedora, que todas as pessoas que vêm até o centro podem vir até aqui para conhecê-la, não somente conhecer, mas também para rezar e agradecer a Deus por tudo, por todas as dádivas que Deus dá. Essa visita que o imperador fez, ele veio com a imperatriz também, toda a comitiva dele, né? Antes de seguir viagem para o interior do estado, ele passou por aqui pela igreja. Exatamente. Contam que ele veio e depois que terminou o Tedéu, ele diz, não me chame para mais nenhum Tedéu. 4 horas de Tedéu. 4 horas de Tedéu. E a importância não só da preservação desse pedaço da história, né? Mas a importância dela como um ponto de meditação, um ponto de oração em pleno centro da cidade, né? A gente vê o seguinte, é uma igreja turística, apesar que a gente não vê muitas pessoas assim dando esse valor turístico que ela merece. Mas não é somente o valor turístico, mas é o valor espiritual. Porque é um local calmo, as pessoas que estão no comércio, principalmente as que trabalham, aproveitam para vir rezar e aproveitam também para participar da missa, pois todos os dias que na semana, segunda a sábado, nós temos a missa meio-dia. Então as pessoas vêm, saem no seu horário de almoço, almoça rapidinho, vem, participa da missa, reza um pouco, depois volta para o seu trabalho, abençoado por Deus.
Padre, muito obrigado. Satisfação. Deus lhe proteja, proteja todos vocês que estão nos assistindo e aproveitem, venha visitar a Igreja São Salvador, melhor, a Igreja, a Capelania do Divino Salvador. Obrigado, Padre. Viu? Vamos continuar. E passeando pelo comércio, encontrei Abel Gonçalves, que é um frequentador de muitos anos, né, aqui da Igreja de São Salvador. Abel, tudo bom? Obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço a sua presença aqui na nossa humilde casa. Então, são 50... E 8 anos de vizinhança com a Igreja São Salvador. Então você deve ter lembranças interessantes aqui, né? Olha, eu participei de muitos momentos aqui, inclusive com o meu pai, que meu pai era muito católico, apostólico romano, frequentador da Igreja São Salvador. E muitos acontecimentos, tanto na minha juventude, criança, e eu me lembro ainda correndo por aí por dentro, queria ficar aí dentro de qualquer jeito. Meu pai me pegava lá e eu ficava olhando os nichos de madeira que eu ainda tive a oportunidade de pegar. Foi inclusive um arquiteto português que fez na época. E aí eu ficava sempre na Igreja de São Salvador, ficava conversando com as pessoas que ficavam na porta, ali pedia aquela moedinha. Eu sempre tive esse contato com a igreja. E uma curiosidade, para sair a água benta da Igreja de São Salvador, era justamente percorria aqui por dentro da lanchonete. Então ele ia para as outras igrejas com as flores e a água saía daqui já benzida. Era uma coisa que poucas pessoas sabem, mas era uma fonte que tinha aqui. Então eu cresci sabendo disso. Depois outros acontecimentos, exato. E depois outros acontecimentos, né, que nós sabemos, Dom Pedro veio aqui assistir uma missa, né, depois os restos mortais. Com a imperatriz, né? Exato. Abel, na sua memória aí, puxa, os grandes acontecimentos que você pode alencar pra gente sobre a igreja. Um dos momentos que eu me lembro, que eu me recordo aqui, é justamente os restos mortais de Inácio Barbosa, que passaram aqui por um período, acho que 10 anos, não lembro mais. E depois foi, infelizmente, o grande acontecimento de falecimento do Dom Luciano, que era um grande amigo do meu pai era um grande amigo dele. Meu pai, inclusive, fez uma carta para a irmã Lúcia pedindo para que a saúde dele fosse restabelecida. Então nós temos esse vínculo com a Igreja de São Salvador, que é um dos maiores vizinhos que qualquer uma pessoa poderia ter, que é a Igreja de São Salvador. Eu queria aproveitar então e dizer, não só historicamente, mas no sentido religioso também, a importância para você que conviveu praticamente a vida toda, né, do lado da igreja. Qual a importância para você dessa igreja aqui, não só na questão religiosa, mas histórica também? Uma lembrança incrível da minha vida. Desde garoto, né? A minha vida toda aqui ao lado. E sempre lembrando da minha família, do meu pai, das pessoas que já frequentaram aí, dos padres que já participaram, o padre Arnóbio, que era uma pessoa incrível, e agora com o padre Benjamin, que é um homem incrível, um padre excelente, que faz um papel muito bonito, a conservação da igreja, a história. Dona Conceição que também ajudou a vida toda para poder preservar a Igreja de São Salvador. Então é um monumento arquitetônico, né? Um patrimônio arquitetônico que a gente tem que preservar e chamar os turistas para vir. Não tenho a menor dúvida. É um lugar que você tem que vir, carregado de forças boas, de situações que você pode vir aqui de um dia, você pode acender uma vela. Acho que é o único lugar que você pode acender ainda uma vela na igreja, é aqui na Igreja de São Salvador. E depois pode vir aqui, quem sabe, comer um bolinho de bacalhau, bater um papo comigo aqui, que será um prazer. Resumindo, um lugar de história e fé. Exato. Incrível. O melhor vizinho que qualquer um poderia imaginar em ter, eu tenho esse privilégio e a sorte de estar ao lado da Igreja de São Salvador. E vocês aqui também têm muita história, né, Abel? Obrigado, viu? Imagine, é uma satisfação. Obrigado. Satisfação mesmo. Obrigado. É isso aí. Não deixe de visitar a Igreja de São Salvador. Vem pra cá.